Vamos iniciar nossa aula, né? Na aula passada, a gente finalizou, na verdade, começou a ver alguma coisa de integral definida, né? Mas, deixa eu colocar aqui na página 310, deixa eu ver. Isso, 310, a gente viu tudo isso, né? A técnica de antidiferenciação a gente viu pela regra da cadeia, certo? Da cadeia para antidiferenciação. Tem que colocar o fator em evidência, né? Vou passar mais um pouco. E tem bastante exercício, dá para vocês se divertirem. Essa parte aqui eu falei que a gente não vai ver, né? Engloba equações diferenciais e movimento retilíneo. Isso aqui já é outro assunto. Tá? E a gente também iniciou parte de integral definida falando de áreas, né? A gente viu toda essa parte de somatória, né? Somatória aqui, a gente viu toda essa parte e a gente começou a falar da área, né, de integrais, né, utilizando a integral definida para calcular a área, certo? Aí a gente viu toda essa definição, certo? Só recapitulando aqui o que a gente viu na aula anterior. Né? Calcular a área, né, abaixo da curva é calcular o limite de n tendendo a infinito do somatório de 1 até n dos FDIs, né, FCIs, FCIs, né, delta x. Isso aqui, na verdade, é justamente a fórmula da área do retângulo, né? Que a área a gente conhece que é base vezes altura, né? Desde lá do ensino fundamental, a gente conhece a área como sendo base vezes altura. Então, essa base aqui é justamente o ΔX, certo? E esse H, que é a nossa altura, vão ser as funções, né? Os FCIs, né? Em um ponto no intervalo. Né? Então, esse produto aqui, digamos assim, né? Só que esse aqui fica como o nosso diferencial, né? Diferencial que é o dx. Vamos lá, deixa eu passar mais algumas coisas aqui, porque eu não vou cobrar exercícios que envolvam somatória de vocês, né? Esses exercícios aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Mas sim a integral definida, né? Que a gente ia iniciar vendo as suas propriedades, né? A gente viu tudo isso aqui, né? Que ela, a integral definida, ela envolve o limite da somatória, né? Você viu tudo isso. Aí aqui já traz a somatória que se, né? Que se de I, certo? E aplicado quando o limite, né? Quando delta, a norma de delta, né? Tende a zero, tá? Essa é uma outra Professor, definição. Oi, pode falar. o Alexandre fez um comentário aí no chat. Sim, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não consigo visualizar os dois ao mesmo tempo, né? Não me recordo que o senhor ter começado a falar sobre área. Não, não falei sobre área em si, né? Mas sim a área abaixo da curva, tá? Comecei a falar assim. Tanto é que a gente viu essa parte aqui, né? Na última aula a gente viu, né? Que essa área abaixo da curva, eu posso calcular essa área aqui, certo? Eu posso calcular essa outra área aqui. Posso calcular essa área aqui. Essas imagens aqui, né? Essa abaixo da curva também consigo calcular. E essa aqui que parece um triângulo, mas não é, né? Uma curva ali, digamos que seja a sua hipotenusa, é uma curva, então não é uma reta. Então não tem como ser um triângulo retângulo aqui, certo?
A gente viu isso aqui na aula passada, né? Se eu não me engano, a gente viu. Tem até a gravação, né? Você soltar aqui o cigarro. Deixa eu só abrir aqui. Ele leva a gente lá para nossa o link externo, tá? Para ver as gravações. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a nossa turma. Então tá aqui, ó. Antes de colocar a lista de exercícios, né? Eu coloquei, eu não sei se todos viram, coloquei a primeira lista de exercícios e aqui, ó, link externo da aula do dia 21, tá? O link externo vai aqui para o YouTube, né? Dá até para você acelerar a aula. Por isso que eu gosto de colocar aqui no YouTube, para acelerar a aula, para você não ficar ouvindo a minha voz lenta, né? Eu tento explicar o mais breve possível. Aqui, ó, a regra da cadeia, né? Eu iniciei, né? Comecei falando aqui, eu resolvi alguns exercícios, né, com vocês lá do Leitold, não, do Guidorize, certo? E aqui a gente viu algumas diferencial de a gente só viu exercícios, né? A gente não via toda essa parte, né? Realmente a gente só viu a parte dos exercícios, né? A gente não começou a falar, né, da área. É verdade. Estou vendo aqui, né? Então, aqui que eu ia começar, né, a falar da área aqui. Então vamos lá, né? Deixa eu iniciar aqui novamente. Porque eu tenho a turma de vocês e a outra turma, né? Então eu acabei confundindo, tá? Mas basicamente, deixa eu voltar aqui, né? Basicamente a gente está utilizando esses conceitos de área, tá? Área abaixo da curva. Então, voltar aqui, né? A gente não começou esse assunto, né? Então vamos lá. Área. Tá? Como é calculada essa área aqui, né? A gente sabe calcular a área de figuras geométricas, né? Planas. Mas a gente tem como calcular elas utilizando esse conceito de somatória, né? Somatória aqui utilizando essa simbologia, né? É o epsilon maiúsculo. Então essa somatória, né, ela é dada nesse formato, com i começando 1 em 1 e vai até o 5 dessa expressãozinha aqui, que é i ao quadrado, né? Então se esse i varia de 1 até 5, então eu vou de 1, 2, 3, 4, 5, elevando tudo ao quadrado, né? E somando, porque esse símbolo aqui, né, significa somatória, tá? Então a gente vai sempre somar cada uma de suas componentes ali, né? Elevado ao quadrado. O mesmo vale para outras expressões, né? Aqui começando em menos 2 e vai até o 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Substituindo sempre nessa expressão. Então, 3 vezes menos 2 mais 2, 3 vezes menos 1 mais 2, 3 vezes 0 mais 2, 3 vezes 1 mais 2, e assim sucessivamente, né? Até 3 vezes 2 mais 2, que é o nosso limite, né, da somatória, digamos assim. Né? Que a gente pode somar somente até ali. Então, fazendo essas operações aqui, é essa somatória que a gente tem, essa sequência de somas. O mesmo vale para qualquer expressão. Tá? Mas também a gente pode somar funções, né? Funções antiderivadas. Tá? Então, f de i variando de m até n. Então, a gente sai da fm, né? fm mais 1, fm mais 2, até fn. Onde m e n são interiores, né? Interiores
e m é menor que n, menor ou igual, né? Então, a gente tem aqui uma família, né, uma soma de funções, tá? Vamos pular aqui um pouquinho. E essas somatórias também, se vocês observarem, podem ser traduzidas em teoremas também, tá? Esse teorema aqui é bem parecido com o teorema lá de integral indefinida, né? Porque a soma de constantes, eu tenho n constantes. Então, esse n vezes c é a nossa somatória, né, com i de 1 até n. Então, somatórias. Aí vocês podem até recordar daquela integral dx, né? Integral dx. Essa integral dx, ou pode ser também uma constante aqui, né? Integral da constante, melhor dizendo, se tiver uma constante k aqui, então quando a gente faz essa integral, nada mais é do que uma constante k vezes x. Opa, que x é esse? Vou apagar aqui rapidinho. Constante k vezes x mais uma outra constante, né? Só que aqui, ó, esse k vezes x representa esse constante vezes n, que é o número de vezes que ele se repete, né? N termos. Então, basicamente bem parecido, né? Porém, essa somatória, como eu falei para vocês, é resultado. Essa integral, né, esse símbolo de integração, ele resulta dessas somatórias, né? Na verdade. Então, você consegue muitos resultados aplicando a somatória, o limite em cima da somatória para chegar às suas integrais, tá? Aqui, como eu falei, né, a constante vezes uma função, a constante pula para fora e eu faço só a somatória das funções, tá? Essas aqui são algumas propriedades, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Ó. A somatória da soma de duas funções. Tá? Eu tenho a somatória da função f mais a somatória da função g. Né? Lembra lá da propriedade de integrais? Integral da soma é a soma das suas integrais. Então, eu posso também fazer isso. Tá? E tem várias outras definições. Eu vou pular aqui porque eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam é que para chegar à integral definida, né, a gente tem resultados anteriores, né? Então, como eu falei para vocês, a gente quando calcula uma área, né, uma área de um retângulo, que é a mais fácil, que a gente dificilmente esquece, que é a base vezes a altura, a gente usa também esse mesmo conceito aqui, e na verdade ele veio dessa parte, né, de algébrica, digamos assim, essa formulazinha que a gente usa aí para calcular área, né? Então, essa somatória de funções, no caso, produto de funções aqui, eu posso também utilizar e simplificar dessa forma, né? Produto entre duas, digamos aqui, o ΔX, como eu falei para vocês, é a nossa base, e esse f de CI é a nossa altura, né? Por quê? Vou voltar aqui rapidinho, deixa eu ver a imagem a gente passou, não, né? Não. Que na verdade a gente vai chegar num resultado como esse aqui. Tá? Vou diminuir aqui um pouco. Então, olha só. Esse gráfico aqui, ele representa justamente o que a gente quer, que é a área abaixo dessa curva. Então, a curva está aqui, certo? A curva da função é essa curva aqui que tem altos e baixos, né? Digamos assim, máximos e mínimos. Tá? Então, aqui, pegando o mínimo absoluto, tá? Esse daqui é o mínimo absoluto. Aqui tem um mínimo também, né? Vocês já viram isso aqui em cálculo 1. Os extremos, né? Os extremos. Aqui é um extremo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Né? A gente tem os extremos da função, do gráfico da função. Porém, a gente tem o mínimo absoluto, que é esse. E esse mínimo a gente está denotando aqui por CI, né? A abscissa CI,
E aqui a sua imagem é o f de CI. Sendo que esse CI é um ponto que está nesse intervalo, tá? No intervalo aqui xi menos 1 e xi, tá? Ele está nesse intervalozinho aqui. Então, se esse CI está nesse intervalo, né, que pertence a esse intervalo, então a gente pode dizer que aqui eu tenho uma altura máxima, né, desse retângulo aqui, né? Um retângulo formado aqui para calcular a área abaixo da curva. Para calcular a área desse retângulo, eu tenho que saber qual é a altura. Mas, graficamente, né, colocando no plano cartesiano, eu tenho que encontrar essa altura a partir desse f de CI aqui. Então, esse f de CI nada mais é do que o meu h, a minha altura, né? E esse ΔX aqui é justamente a diferença entre o intervalo, uma partição aqui do intervalo, né, que é a nossa base do triângulo, tá? Então, esse ΔX é a nossa base do triângulo. Desculpa, do triângulo não, desculpa, do retângulo, tá? Do retângulo. Então, a partir dessas informações no gráfico, né, no plano cartesiano, é que eu formulo ali a minha somatória, né? Mas somatória de quê, professor? Somatória das áreas de cada um desses retângulos, tá? Abaixo da curva. Por quê? Porque a gente tem que ter essa função, ela é limitada pelo, desculpa, ela é limitada por esse intervalo que vai de A até B. Então aqui dentro a gente pode pegar subintervalos, né, para encontrar esses retângulos, né, digamos assim. Porém, se vocês observarem aqui em cima, sobra alguns espaços, né? Esse aqui é um espaço sobrando. E a gente não quer que sobre espaço, né? Então a gente pode diminuir o máximo possível para diminuir esses espaços. A gente pode diminuir também esses retângulos, né? Ou seja, a espessura deles, os ΔX, né? Em n vezes. Por isso que a gente tem aquele n tendendo a infinito, a mais infinito, tá? Aquela somatória. Mas como isso acontece, professor? Isso aqui, ó. Vamos lá. Vou seguir aqui. Então aqui, ó, aqui a gente já diminuiu um pouquinho mais as espessuras dos retângulos, né? E já diminuiu os espaços em branco aqui, tá? Esses espaços aqui não podem ficar sem retângulos, digamos assim, tá? Não pode ficar com espaços vazios, né? Entre o retângulo e a curva. Eu tenho que chegar o mais próximo possível para não sobrar espaços, tá? Então eu posso diminuir. Como é que eu faço isso? Fazendo isso aqui, ó. Fazendo o limite de n tender a mais infinito, tá? Eu vou pegando esses espaçozinhos menores possíveis, né? Esses retângulos menores possíveis. Então, olha só. Pela definição aqui, a gente tem que supor que uma função é contínua nesse intervalo fechado, AB, né? Intervalo fechado aqui, vem de A até o B, certo? Essa função ela é positiva, maior ou igual que zero, tá? Para todo x no intervalo fechado. E essa região R, né, a região onde a gente quer toda a área, no caso essa região toda aqui, essa região ela é limitada por quem? Pelo eixo x, pela reta x igual a b, pela reta x igual a A e pela curva da função, certo? Então, a gente tem uma área aqui
a ser encontrado, uma área dessa região toda aqui, tá? Então, como é que a gente encontra a área dessa região limitada por A, B, o eixo X e a curva? Né? Porque a gente aprende a calcular a área de figuras geométricas mais conhecidas, né? Como quadrado, retângulo, né? E outras figuras aí, trapézio, né? Losango, mas a gente não consegue calcular assim, né? De curvas. A maior curva que a gente consegue é do círculo, né? Calcular a área do círculo. E a área do círculo é dada por πr ao quadrado, né? Ou r ao quadrado vezes π. Então, πr ao quadrado a gente encontra a área da circunferência, a área do círculo. Aqui não tem círculo, né? Aqui não tem trapézio, aqui não tem quadrado. Porém, a gente pode aproximar a área de vários retângulos abaixo dessa curva, né? Construídos abaixo dessa curva, para chegar o mais próximo possível dessa área. E é justamente isso que a gente faz. Então, essa região ela está limitada por y, pela função, pelo eixo x, pelas retas x igual a A e x igual a B, né? E a gente vai dividindo esse intervalo AB em n subintervalos, né? Ou seja, a quantidade de n's que for, sei lá, o mais próximo da área que eu quero, né? Então, a gente pode dividir em n vezes. Então, esse comprimento, né? Comprimento desse intervalo, ele é dado por esse ΔX. Esse ΔX, essa variação dos subintervalos, né? Ele é dado por B menos A sobre N. Tá? B menos A sobre N. Ou seja, os extremos, a subtração dos extremos dividido por N. Aí vocês podem lembrar que isso aqui também tem a ver com o teorema do valor médio, tá? Que eu não falei para não entrar em outros assuntos que não sejam esses aqui que a gente está vendo. E é justamente, eu estou só contextualizando para a gente chegar ao teorema fundamental do cálculo, né? E as integrais definidas, tá? Porque nem todo professor faz isso, ele já vai mostrando que a integral é definida e só manda fazer os cálculos. É para vocês entenderem como que a gente chega àquela integral definida. É basicamente para calcular área no intervalo fechado, ou seja, vai ser um valor numérico que a gente vai encontrar no final. Tá? Então, a gente denota por iésimo subintervalo aquele intervalo xi menos 1 até o xi, tá? Aquele subintervalo que a gente encontrou. Então, se esse f de ci, que está nesse intervalo de xi menos 1 até xi, é um valor, né? Um número, é funcional, mínimo absoluto, lembra? Mínimo absoluto, ou seja, é aqui, ó. Peguei o mínimo absoluto, essa altura aqui, que vem daqui até aqui. Então, aqui está o cizinho, né? E aqui está o nosso f de ci. Tá? F de C, índice I. Beleza. Então, a partir daí, a gente tem esses iésimos subintervalos, né? E a medida da área dessa região, ou seja, toda essa área aqui, a soma de todas essas áreas, desses retângulozinhos aqui cortados, né? Tracejados, é dado dessa forma. O limite da somatória, vou até aproximar, da somatória de n tendendo a mais infinito, né? Limite, na verdade, de n tendendo a mais infinito, da somatória de 1 até n dos FCIs ΔX, tá? FCIs ΔX, que é justamente a somatória de todas aquelas áreas que vão aparecendo, tá? Aí eu vou pular aqui mais um pouquinho para a gente chegar aqui. A gente parou aqui, né? Eu iniciei daqui, mas não era para iniciar daqui, né? Então,
basicamente é isso que a gente tem que fazer, é a somatória desses retângulozinhos que vão aparecendo, né? Abaixo da curva, né? E a gente vai diminuindo a espessura dele o máximo que a gente puder para encontrar a nossa área e depois somar todas essas áreas, tá? Aqui tem como calcular a soma dessas áreas aqui, dessa área abaixo da curva, né? Abaixo dessa curva aqui, utilizando somente o limite, tá? Mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês, utilizando essa formulazinha, essa expressão aqui, essa definição, tá? Eu vou utilizar, a gente vai utilizar a própria notação de integral, tá? Integral definida. Então, por isso que eu vou pular aqui um pouquinho, mas é basicamente só para vocês entenderem que também dá para calcular utilizando o limite, tá? O limite da somatória dos valores das áreas, né? Da soma das áreas. Mas para isso a gente tem que chegar numa expressão desse tipo, né? De somatória. Lembra que eu falei logo lá no início da aula, tá? Isso quando a gente começou a tratar do assunto mesmo, né? Então, deixa eu pular aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Beleza? Então, dessa forma aqui, tem como calcular utilizando somente essa definiçãozinha aqui, tá? Mas eu não vou cobrar, como eu falei para vocês, eu não vou cobrar isso aqui de vocês, tá? Vou cobrar utilizando somatória, e sim a integral definida. Está lá no tópico 5.5, tá? Que é essa daqui. É a mesma definição, né, da área de uma região qualquer, tá? Essa somatória aqui. Vou aproximar um pouquinho mais. Beleza? Então, como é que a gente chega a essa definição, né? Então, aqui, trazendo aqui para essa definição, ele só muda aqui a notaçãozinha, tá? Ele usa aqui se ao invés de CI, tá? Que são valores menores ainda, tá? São valores menores ainda. Eles vão pegando valores menores para aproximar mais ainda dessa soma de áreas, tá? Aí essas somas, né? Essas somas são dadas como somas de Riemann, né? Que é um matemático. Então essas somas a gente vai chegando o mais próximo possível daquele resultado que a gente quer, que é a área abaixo da curva ou acima, acima não, desculpa, acima do eixo Y ou abaixo, tá? Mas o cálculo é o mesmo. Mesmo que esteja abaixo da curva, ou, da curva não, desculpa, do eixo X ou acima do eixo X, a curva ainda dá para calcular a área, tá? Mesmo que esteja abaixo ou acima. Então aqui, se vocês observarem, eu tenho também retângulos, né, que ultrapassam, né? Eu posso pegar a diferença entre essas áreas, né? Desses retângulos que ultrapassam e os retângulos que estão embaixo. E eu chego mais próximo ainda do meu resultado, tá? Então, é isso a ideia que o Riemann teve, né? Essas somas. Ao invés de eu pegar só a soma dos retângulos que estão embaixo, vou pegar a soma dos retângulos que ultrapassam também, né? E pegando essa diferença dessas áreas, desses retângulos, eu vou obter um resultado muito mais aproximado do que pegar somente os retângulos abaixo da curva, tá? Então, posso pegar... Então, ele tira essa medida, né, utilizando aqui o módulo, ou seja, pegando um valor pequeno, né, lembrando lá o limite, né? Esse é um valor pequeno, um epsilon pequeno, né? Que é a diferença entre essa somatória e o seu limite, tá? Eu vou pular aqui só um pouquinho, porque realmente não... Aqui, cheguei onde eu queria. Vamos lá. Então, pela definição, se f é uma função definida no intervalo fechado, né? Se vocês observarem sempre, a gente vai ver isso aqui, que a função tem que ser contínua e no intervalo fechado, né? Então, a integral definida de f de a até b
é denotado por essa integralzinha aqui. Tá? Essa integral aqui. F de A até B, ou a integral de A até B, ou F, a integral definida de F de A até B. Tá? F integral de A até B da função F, ou a integral definida de F de A até B. Pode ser lida dessa forma também. Então, será dada justamente por essa igualdade aqui, ó. Ou seja, é o limite da norma do delta tendendo a zero. Lembrando que esse delta aqui é os deltas i x, né? De que se i, né? O f de que se i, lembrando que é sempre esse é um ponto dentro de um subintervalo, né? Então a gente tem a somatória, essa somatória aqui como sendo a integral definida de a até b de f de x dx. E é claro, esse limite aqui ele tem que existir, né? Porque senão a gente não tem a integral definida. Tá? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aqui um teorema que parece ser óbvio, mas não é. Tá? Mas é interessante a gente saber desses teoremas e que eles existem. Né? Diz o seguinte, se uma função for contínua no intervalo AB, então ela será integrável nesse intervalo. Ou seja, se eu tiver uma função contínua no intervalo fechado, ela vai ser integrável. Tá? O inverso vale? Creio que não, né? Ela será integrável no intervalo fechado se a função for contínua no intervalo fechado? Né? Aí tem que ver isso aí. Mas vamos lá. Eu só vou... Como eu não vou cobrar a demonstração de vocês, né? Espero que vocês vejam pelo menos alguns teoremas e que eles existem, né? Para caso tirar dúvidas mais lá na frente. Aqui, como eu falei para vocês, ó, utiliza aquelas definições da somatória, tá? A gente viu anteriormente teorema do valor médio também, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo nessas definições, tá? Eu não pretendo ficar aqui em definições com vocês, e sim ir direto ao ponto, né? Vamos lá. Então aqui a mesma definição praticamente, né? Só reforçando, né? Então seja a função contínua no intervalo fechado, f positivo maior do que zero, né? Uma função positiva. E para todo x no intervalo, né? A região limitada pela curva y, pelo eixo x e pelas retas x igual a A e x igual a B, então a medida da área da região é dada pelo limite da somatória, né? Quando a norma de ΔX tende a zero, certo? Dos f que se e ΔIx, com i variando de 1 até n. Se somente se, essa área também pode ser colocada como sendo a integral definida de f de x dx. Tá? Esse limite é equivalente a essa integral. Beleza? Então, essa parte aqui eu não vou cobrar de vocês utilizar limite, né, de somatórios. E sim, essa integral definida. Beleza? Aí aqui tem uma ilustração, né? Aqui, ó, o x igual a A e o x igual a B. São retas verticais, que estão no ponto A e no ponto B, né? Aqui é a região abaixo da curva. Essa região é a área que a gente quer calcular, certo? Abaixo da curva y igual a f de x. Então, ela está limitada, né? Essa área da região está limitada pela curva, pelas retas x igual a x igual a b e pelo eixo x. Tá? Ou seja, justamente essa figura aqui que a gente está vendo aí. Aqui não é trapézio, não é quadrado. Ela não tem nome, essa figura, né? Já que essa parte de cima aqui é uma curva, né? Uma curva qualquer.
Beleza? Então, essa é a região da área a ser calculada. Vamos lá. Vou seguir aqui. Claro que tem algumas propriedades, né? Para a gente ver. Por exemplo, aqui o Leitode traz como definição. Tá? Então, aqui, definição. Se A é maior que B, ou seja, um intervalo fechado, né? AB. Então, se A é maior que B, então a gente tem que a integral de A até B de f de x pode ser escrita como menos a integral de B até A. Então, quando eu inverto a ordem de integração, né, do intervalo aqui está de A até B. Inverti de B até A. Por quê? Eu sempre tenho que pegar do menor para o maior, tá? Então, do menor para o maior. Beleza? Então, se eu inverter essa ordem, eu tenho que obrigatoriamente colocar um menos aqui na frente da integral. Então, vai ficar menos a integral de B até A de f de x dx. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui como resultado, né, dessa integral aqui, lembrando que é um valor numérico, né? A integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx é 26 terços, certo? Por essa definição aqui, a gente viu, se a gente tem a integral de 3 até 1 de x ao quadrado dx, certo? A gente não pode ter um valor menor do maior para um menor, e sim do menor para um maior, certo? O maior sempre em cima na integral, certo? No símbolo de integração. Então, aqui vai de 1 até 3, certo? Lembrando que essa integração é somatória, tá? Então, se eu pegar de trás para frente, né, eu pego sempre do menor para o maior. Mas o inverso, né, se eu pegar de frente para trás, ou do maior para o menor, eu sempre tenho que fazer essa inversão. Ao invés de eu pegar o mesmo intervalo aqui, e fizer de 3 até 1, eu inverto aqui o sinal. Então, o sinal vai ser negativo e pego do menor para o maior, como deve ser, né? Pela definição, tem que ser do menor para o maior, já que o intervalo sempre é do menor para o maior. Lembra lá? B menos A, o maior para o menor, certo? Então, o nosso resultado vai ficar o mesmo, porém negativo, tá? Ah, professor, mas isso aqui o senhor falou de área e aqui a área deu negativo? A gente vai ver isso mais à frente. Não quer dizer que a área é um buraco, tá? Porque tem umas piadas aí que a área é um buraco. Não, não é. É negativo, né? A gente sabe que a área tem que sempre ser positivo, né? É uma unidade de comprimento, é positivo. Então a gente vai ver isso mais na frente, tá? Mas aqui o resultado pode dar negativo? Pode, tá? Em alguns casos vai dar negativo. Outra definição é se eu... Aqui eu não terminei, né? Mas, claro que a integral tem que existir, tá? Eu só posso fazer isso se essa integral aqui existir. Então, a integral de b até a, de f de x dx existir, então eu posso fazer esse procedimento aqui, de inverter a ordem e trocar o sinal. Tá? Aqui, outro, né? Se f de a existe, então eu posso fazer a integral de a até a de f de x dx. Só que essa integral sempre vai ser zero, porque eu não estou pegando no intervalo, eu estou pegando no ponto. Tá? É um único ponto. Então, por essa definição, qualquer integral que eu pegue, né, qualquer função, na verdade, e a integral indo de 1 até 1, ou seja, o intervalo não existe, né, ou seja, é um ponto, então sempre eu tenho como resultado zero. Tá? Zero. Aqui o f de a existe, né?
que aqui o f de x aqui nosso é x ao quadrado, certo? X ao quadrado. Aí está dizendo, o f de A existe? O f de A existe. Quem é A aqui? É 1. Então, o f de 1 vai ser 1 ao quadrado. E é 1. Logo existe, né? Se ele existe, então a gente pode fazer a integral e essa integral vai ser 0. Porque vai ser 1 menos 1. A gente vai ver lá na frente. Então, vai ser 1 menos 1. Porque aqui é o B menos A. Lembra da formulazinha lá, da somatória? O ΔX é B menos A. Então, B menos A é 1 menos 1. Só pode ser 0, né? Então, não tem nem muito o que fazer. Por isso que essa definição é meio que imediata, né? Imediata. Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Aqui eu vou pular também. Porque tem muita coisa. Essa parte aqui, como eu falei para vocês, eu não vou cobrar, né? Essas aqui eu coloquei algumas na prova, né? Ou nas provas não, na lista de exercício, mas pode ser que caia na prova, né? Coloquei algumas, modifiquei as funções, algumas, outras eu deixei do mesmo jeito que está aqui, tá? Vamos fazendo aí. Propriedades, vamos lá para as propriedades, né? Propriedades da integral definida. Então, a gente tem aquela definição em cima de limites, né? Utilizando a somatória. Porém, eu quero que vocês vejam as propriedades utilizando a integral diretamente, né? Vamos lá. Então, se K for uma constante qualquer, então a gente tem que a integral de A até B é a constante vezes B menos A. Lembra lá? B menos A. Da somatória ali dos ΔX, né? Lembra lá? Os ΔX, ele é dado por B menos A sobre N. Certo? Então, essa somatória aqui, né? Ou isso aqui é tirado lá daquele teorema do valor médio. Mas vamos lá. Então, esse B menos A é justamente o intervalo de integração. Tá? Então, por isso que naquele resultado anterior da definição lá, a gente viu que a integral de A até A é 0, né? Não tem para onde correr. Pode ser qualquer função, vai ser 0, tá? É imediato. Que aqui, se for de A até A, né? Vai ser A menos A. A menos A é 0. 0 vezes qualquer coisa continua sendo 0. Certo? Aí aqui nesse caso a gente tem uma constante e esse intervalo vai de A até B. Vai ser a constante vezes B menos A. Tá? Sempre assim? Sempre. Porque é um teorema. Está definido. Beleza? Aqui tem a prova, eu não vou passar pela prova, tá? Mas utiliza aquele limitezinho para fazer a prova. Tá? Vamos lá. Então, aqui tem um cálculo, né? Um exemplo. Calcular a integral de menos 3 até o 5 da função constante 4 dx. Então, pela definição aqui, né? A gente tem que pegar esse 4, multiplicar pela diferença entre os extremos do nosso intervalo de integração. Então, o intervalo vai de menos 3 a 5. Então, a gente tem que pegar 5 menos 3. Esse menos aqui é da expressãozinha lá do teorema, tá? Esse menos é desse menos 3 aqui de baixo, tá? Que a gente viu aqui do intervalo de integração, tá? Só para não confundirem. Então, menos vezes menos a gente sabe que é mais, né? Então, 5 mais 3, 8. E 4 vezes 8, 32. Então, o resultado dessa integração da constante aqui é o mais simples, né? A constante é 32. Lembra lá? Um valor numérico. Sempre vai ser um valor
numérico, não vai ser um conjunto de funções como a gente viu em integrais indefinidas, tá? Como ela está definida no intervalo, a gente vai calcular a área abaixo da curva. Nesse caso aqui fica fácil, né? De ver. Por quê? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui para vocês. A internet hoje está um pouco ruim, né? Creio que seja por conta do tempo. Mas começou agora à tarde. Deixa eu fechar isso aqui. Olha só. 4, né? 4. Tem que definir como função, né? Y igual a 4. Pronto. Ah, professor, não apareceu. Apareceu sim, é porque eu coloquei aqui. Deixa eu trocar de cor aqui para ficar mais destacado. Vou colocar vermelho aqui. Olha só, essa daqui é a nossa reta constante, certo? O intervalo está indo de menos 2 a 5, certo? Menos 2 a 5. Então, vou pegar aqui a reta x igual a menos 2, menos 3, né? Desculpa, menos 3. E x igual a menos 5. Ou menos 5 não, mais 5, né? Positivo. Olha só, tá aí. Então, o que a gente vai calcular aqui, professor? Vai calcular essa área aqui, ó. Ou seja, é um retângulo. Ele não está limitado pelas retas x igual a 3, menos 3, x igual a 5. O eixo, o eixo x e a função, no caso aqui a função constante, então a gente pega essa medida aqui de baixo. Né? Vou colocar aqui a medida dela. Nome e valor. Aqui, ó. Esse lado aqui mede 8, certo? E esse lado aqui mede 4. Então, se esse lado mede 8 e esse lado mede 4, qual é o cálculo que a gente deve fazer aqui? É o cálculo da área, do retângulo, né? Que é base vezes altura. Certo? Aqui, ó. Então, é esse cálculo que a gente faz. Base vezes altura. Certo? Então, calculando aqui 4 vezes 8, 32, né? E é justamente aqui, ó. Justamente a área que a gente tem. Que é esse dado por QI aqui, né? Q1. A área é 32. 32. No caso, depende, né, da unidade, né? Centímetros, milímetros, metros, né? Mas aqui a gente não está dando notação, né? Notação de comprimento, e sim calculando apenas a quantidade de unidades que aparecem, né? Unidades de área que vão aparecer aí abaixo dessa curva e limitado por essas retas, tá? Então, tá aí, ó. É aquilo ali que a gente fez. Basicamente, eu peguei vários retângulos aqui. Não precisa, né? Porque apenas um retângulo aqui já dá conta. Certo? Então, bem simples, né? Chegou ao mesmo resultado utilizando a integral. Aí tem aquele teoremazinho da constante vezes uma função. E a gente já viu lá em funções integral indefinida. Né? Então, se a função f é integrável nesse intervalo AB, e k é uma constante, né? Então, se a gente tiver a constante vezes a função, né? A integral de a até b da constante vezes a função, a gente coloca essa constante para fora, multiplicando pela integral de a até b de f de x é x. Né? É a mesma propriedade que a gente viu lá anteriormente. Se tem alguém me mandando mensagem aqui, pelo jeito não. Para confirmar, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Então tá aí, mais uma propriedade, né? Aqui está como teorema, mas a maioria quando está nesse formato aqui, a gente trata como propriedade, tá?
Então, não esqueçam, né? Isso aqui a gente já viu várias vezes. Então, se vale para integral indefinida, vale para integral definida também, tá? Aqui, a prova, né? Não vou, como eu falei para vocês, eu não tenho tempo para provar nada, porque essa disciplina era de 90 horas antigamente, agora é de 60. Então, não tem como ver isso tudo, né? Principalmente à distância, não tem, tá? Vamos lá. Se fosse um curso completo mesmo, a gente tinha que ver tudo isso, demonstração, como chegou aquele resultado e tal. Então, se vale para multiplicação da função por uma constante, vale também da soma, né? Então, a integral de a até b da soma de f de x e g de x, dx, é a soma das suas integrais, né? A gente pode aplicar a integral em cada uma das componentes, cada uma das funções, né? Lembrando que f e g também tem que ser integráveis no intervalo, e essa soma é integrável, tem que ser integrável também nesse mesmo intervalo, tá? Então, a soma tem que ser integrável, as funções têm que ser integráveis no intervalo também. Beleza? No caso, teria que ser contínua? Também, pela definição pelas definições anteriores, deve ser, né? Contínuas. É porque aqui não traz como contínuas, mas por aquele teorema que a gente viu, as funções, se as funções são contínuas, elas são integráveis. Então, automaticamente, se a função é integrável, ela é contínua, tá? Ela tem que ser contínua para ser integrável. Não posso integrar uma função descontínua, tá? Então, ela é integrável no intervalo, né? E o intervalo já está dizendo, intervalo fechado, né? Tem que ser contínua nesse intervalo, e ela só vai ser integrável se ela for contínua nesse intervalo. A gente viu naquele teorema anterior, deixa eu ver aqui. Ixi, está muito distante, não vou voltar não. Foi até um teorema que a gente viu logo depois da definição formal de integral, utilizando o limite, né? Aquela igualdade lá, tá? Mas está muito, muito lá atrás, senão eu vou perder o fio da meada aqui. Vamos lá. Então, a integral, a soma também é válida aqui, tá? Aí aqui embaixo tem a prova, né? Ou demonstração, né? Como chegou a esse resultado, tá? Utilizando, claro que toda aquilo que eu mostrei para vocês, eu tenho que utilizar aqui para demonstrar essas funções, né? Mas é claro que eu não vou cobrar de vocês essas definições, né? Mas vamos lá, essas provas. Então, se vale para soma e diferença, né, de duas funções, vale para n funções, tá? Então, a gente pode aplicar para n funções a mesma propriedade. A integral de a até b de f de 1 mais ou menos f de 2, mais ou menos até f de n dx, a gente pode aplicar essa integral a cada um dos f's, né? No caso, f de 1, f2, até o fn, beleza? E com as respectivas constantes também, né? Se tiverem constantes também, a gente coloca a constante em evidência, né? Multiplicando pela integral. Aqui, vamos ver esse exemplo aqui, é bem bacana, né? A gente não viu, mas ele define aqui a integral de 1 até 3 de x como sendo 4. Aí ele pergunta aqui qual é a integral dessa função no mesmo intervalo, né? De 1 até 3, de 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Tá? Só que lá no início, né? Quando a gente viu integral definida, a gente viu que essa integral aqui, né, é 26 terços. Né? Integral de 1 até 3 de x ao quadrado é 26 terços. A gente viu lá na definição quando troca essa ordem, né? No caso aqui, 3 a 1, né? A gente trocou a ordem e deu negativo, lembra? A gente viu agora há pouco. Faz tanto tempo. Então, a gente tem esses dois resultados aqui automáticos. A gente quer calcular esse aqui agora. Tem como calcular? Tem. Basta eu aplicar as propriedades, né?
a integral dessa função a integral de 1 até 3 dessa função vai ser a soma ou a diferença das suas componentes, né? De cada uma delas nesse mesmo intervalo de integração. Então, a integral de 1 até 3 de 2, integral de 1 até 3 de menos 5x, só que o menos pula para fora, né? O sinal aqui é o mesmo da função, tá? Não pode esquecer. Mesma sequência que a gente tem aqui da função. E aqui a integral de 1 até 3 de 3x ao quadrado. Né? Coloquei aqui as constantes em evidência. Aqui já foi aplicado a nossa definição da constante, né? Lembra lá? A constante, a integral da constante é constante vezes b menos a. B menos a. Então, quem é o nossa constante? Constante é 2. Vai ser 2 vezes. Quem é b? B é o 3. É o valor maior do intervalo de integração. Então, é 3 menos 1. Tá? Então, justamente o que a gente tem lá pela definição. Né? Então, 3 vezes... 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Essa integral aqui, de 1 até 3 de x, a gente já tem. Ó, resultado dela aqui, ó, 4. Se é 4, então substitui aqui por 4 e multiplica aqui por 5. Menos 5, né? E aqui a gente já tem também a integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx, que a gente viu lá no início da aula, que é 26 terços. Então, 26 terços vezes 3, né? Já que é constante aqui, eu não tiro ela daí, ela continua. Então, 3, simplificando aqui, 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 26 é 26. Menos 5 vezes 4, 20. Mais 4. Então, 26 menos 20 é 6. 6 mais 4, 10. Então, tá aí. Analisamos aqui, então, a integral de 1 até 3 de 3x ao quadrado menos 5x mais 2 é igual a 10. Beleza? Então, encontramos aí utilizando alguns resultados anteriores, né? Resultados já estabelecidos. Tá? Então, a gente tem aí a nossa integralzinha utilizando alguns resultados, né? E as definições, claro, né? Vou pular aqui. Aqui também, né, a gente pode utilizar a divisão de intervalos, né? Por exemplo, se eu tenho uma função e ela é integrável nesses intervalos fechados, né, AB, AC, CD, ou seja, ela é contínua também em todos esses intervalos, então a integral de A até B é igual à integral de A até C mais a integral de C até B. Parece transitividade, né? E é mais ou menos isso, né? Transitividade. Então, se eu tenho a integral de A até B, é a soma das integrais que vai de A até C e de C até B, com C entre A e B. Ou seja, se eu tenho aqui um gráfico, né? Um plano cartesiano, e eu tenho um gráfico, uma curva aqui, onde eu tenho que ela é limitada pelos pontos A, ponto B. E aqui no meio eu tenho um outro ponto C. Certo? Então, ela é contínua? Beleza. Quero trocar de cor aqui. Para registrar que isso aqui é uma função. Então, aqui eu posso ter um intervalo maior é de A até B, certo? Esse é o intervalo maior. Então, é integrável nesse intervalo. Eu tenho um intervalo que vai de A até C.
Esse é um outro intervalo, também é contínua, então é integrável, certo? E tem um outro intervalo que vai de C até B, certo? Contínuo aqui também, né? E integrável, a função também é integrável. Ou seja, a soma desses dois intervalos de A a C e de C a B é justamente o intervalo AB, não é? Então, nada mais justo do que ter como integral de A até B a soma das integrais de A até C e de C até B, né? Já que eu tenho que esses dois intervalos aqui, né, subintervalos, digamos assim, fazem parte de todo o intervalo. Esses dois aqui, né, fazem parte desse intervalo como um todo, né? A soma deles é esse intervalo, tá? Então, é isso aqui mais ou menos o desenho de fazer isso aqui, né? Então, a gente tem a região 1 mais uma região 2, certo? Então, a soma dessas duas regiões vai ser a integral de A até B. É lógico, né? Bem lógico isso, né? Só olhando para o desenho. E a soma dessas duas regiões, das áreas dessas duas regiões, de A até C e de C até B, vai ser a área de A até B. Então, por isso que a integral de A até B é a soma das áreas dos outros dois intervalos, subintervalos entre eles, né? Lembrando que é da mesma função, tá? Não muda a função, é a mesma. Beleza? Aqui tem a prova, né? Como eu falei para vocês, não tem tempo de ver provas nem nada. Mas aqui tem outro teorema bem parecido, tá? Esse teorema aqui ele diz que se a função for integrável no intervalo fechado, tá? Qualquer, no intervalo fechado qualquer, e esses números A, B e C, né? Contendo esses números, ou seja, eu tenho um intervalo aqui, sei lá, de x até x mais 1, até xn, digamos assim, certo? Xn, x1 até xn. Então, esses valores A, B e C pertencem a esse intervalo, tá? Da reta x. Então, a gente também pode escrever essa integral da soma aqui, ó, desses subintervalos ali. Então, dá para a gente fazer isso, não importando a ordem de A, B e C, tá? Dentro desse intervalo fechado. Então, se esses números A, B e C estão dentro de um intervalo fechado, né? Não importando a ordem deles, a gente pode também escrever esse teorema, né? Essa propriedade para a função no intervalo fechado de qualquer intervalo, né? Como eu falei aqui, x1 até xn. Então, se desenhando, né, geometricamente falando, a gente tem aqui x1 até xn. E aqui a gente tem uma curva, certo? Está limitada aqui. E aqui a gente tem aqui eu vou colocar C, aqui eu vou colocar B. Não importando a ordem deles aqui dentro desse intervalo, eu tenho como fazer também a mesma definição, tá? Utilizando a mesma definição anterior. A integral de A até B é igual à integral de A até C mais a integral de C até B da mesma função, f de x dx. Beleza? Não dá para fazer a mesma definição, a mesma propriedade. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Aqui, e já traz a outra definição. Deixa eu ver até onde vai, para ver se dá para ver tudo. Tá. Acho que dá tempo, sim. E essa parte de provas eu não vou passar para vocês, né? Então, ó, outro teoremazinho, né? Depois daquele lá. Tá?
é que se duas funções forem integráveis no intervalo AB, e essa função for maior do que a outra, né, a função x for maior ou igual do que a g, para todo x no intervalo, então a integral de a até b de f de x vai continuar sendo maior ou igual à integral de a até b da g de x. Tá? Vai preservar aqui as integrais, quando a desigualdade, quando eu aplicar as integrais no mesmo intervalo. Tá? Lembrando que elas têm que ser integráveis, né, para todo x no intervalo. Beleza? Intervalo fechado, sempre. A gente está tratando de integrais definidas. Essa parte aqui a gente já viu, né? Essa daqui ainda é a continuação da prova. A gente tem a diferença entre integrais, aí vocês aplicam a diferença, né, a propriedade da diferença e passa para o outro lado da desigualdade, né? E a gente tem aí a desigualdade final. Certo? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Essa daqui eu não vou passar para vocês, tá? Essa definição, esse teorema. Mas é basicamente utilizar aqui máximos e mínimos absolutos, né, da função. Tá? Só para, digamos, encontrar, caso eu não consiga encontrar lá a integral, eu posso utilizar aqui esse teorema do valor médio, né, digamos assim. Então, se eu pegar o máximo, o valor máximo e o valor mínimo, e essa integral está entre eles, então só pode ser esse valor a minha integral. Né? Basicamente isso. Eu vou pular aqui um pouquinho. Sumiu aqui, deixa eu esperar isso. Apareceu agora. Eu vou pular aqui um pouquinho. Essas aqui são explicações em cima daquele resultado. Né? Aqui alguns exercícios, né? Alguns não, vários. Aqui, como eu falei, aqui também continua, né, um teorema do valor médio para aquela expressão, tá? Que é basicamente isso aqui, né? Eu utilizo o teorema do valor médio. Como eu falei para vocês, ó, ele utiliza aqui aquele resultado daquele teorema anterior, tá? Ele utiliza aquele resultado aqui também. Então, por isso que eu vou pular. Se eu tiver que explicar aquele teorema anterior, eu tenho que explicar esse, tá? Então, vou só pular aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui mais. Basicamente é isso. Tem mais alguns exercícios aqui. Esse aqui eu vou explicar. Deixa eu ver, dá tempo. Vamos lá. Vamos lá para o primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Que tem algumas partes, né, do teorema fundamental do cálculo. É o famoso TFC. Isso aqui você não pode esquecer nunca, tá? Principalmente para os próximos cálculos da vida aí. Teorema fundamental do cálculo. Então, uma primeira parte, ele diz o seguinte: se uma função é contínua no intervalo fechado, seja x qualquer número em A e B, né, no intervalo, dentro desse intervalo, então essa antiderivada aqui, f da função, ela é definida como sendo a integral de A até x, tá? De f de t dt, tá? Utilizando aqui uma outra variável. E a gente sabe, né, da definição anterior, que a derivada da antiderivada vai resultar numa função f de x. Tá? Então, também a gente tem aqui uma limitação, né? Então, se x é igual a derivada, né, essa derivada aqui, pode ser derivada à direita. E se x for igual a b, essa derivada pode ser chamada de derivada à esquerda, né? Então, por isso que a gente tem que essa integração vai de A até x, não pegando todo o intervalo, certo? Como é que a gente chega? Aqui tem uma prova, né? Vou passar aqui a prova.
Então, como é que a gente consegue resolver alguns problemas desse tipo? Aqui traz alguns resultados, né? Então, basicamente, a gente pode substituir essa derivada da antiderivada, né? Como sendo a derivada daquela integral, tá? Já que a gente pode aplicar aqui, né? Pelas regras que a gente utiliza em equações, a gente pode aplicar a derivada aqui, né, com relação a x, e a derivada aqui, integral com relação a x, certo? Eu faço de um lado, eu faço do outro lado também da igualdade. Então, isso aqui nada mais é do que a f' de x, né, que é a derivada da antiderivada com relação a x. E aqui, a gente pode trocar isso aqui por isso aqui, né? Derivada, já que a gente tem uma igualdade aqui pela definição, né? Pelo teorema ali fundamental do cálculo, o primeiro teorema. Então, a gente tem essa igualdade, certo? Então, eu posso, já que a gente tem que a derivada da antiderivada é igual a f de x, fzinho, né? Então, a gente tem que, se esses dois são iguais, logo, eu chego a esse resultado, certo? A derivada com relação a x da integral de a até x de f de t dt é igual a f de x. Né? Uma coisa levou a outra aqui nesse caso. Então, fazendo só substituições pertinentes, eu chego a esse resultado. Vamos ver se esse resultado é verdade, né? Se ele dá algum resultado verídico, né? Vamos lá. Então, vamos calcular aqui a derivada da integral de 1 até x de 1 sobre t ao cubo mais 1, dt. Tá? Então, aqui a gente tem que a função com relação a t, né, é dada dessa forma. Tá? Então, aplicando aqui a integral de 1 até x, né, de 1 sobre t ao cubo mais 1, vai ser justamente a mesma função, certo? Porém, como a gente está aplicando com relação a x, é como se a gente excluísse isso daqui, né? E aplicasse aqui um x, né? Digamos assim, mas não necessariamente dessa forma, tá? Parece que está fazendo isso, mas não é, tá? A gente vai ver no exercício B aqui, né? O que acontece. Então, vamos ver aqui como é que é dessa forma aqui, né? Já que aqui, coincidentemente, deu igual. Aqui não vai ser igual, tá? Vamos lá. Então, a gente tem a derivada, né, da integral de 3 ao quadrado de raiz de cosseno de t, dt. Só que aqui é x ao quadrado, não é x. Então, a gente tem que fazer uma substituiçãozinha, né? Fazendo u, utilizando a regra da cadeia para antidiferenciação, né? Fazendo u x igual a x ao quadrado. Então, du dx é igual a 2x, certo? Então, du a gente substitui por 2x dx. E esse fator de integração, né, vai ser o quê? Justamente 1/2, né? 1/2 de integração. Porém, aqui não precisa fazer isso, tá? Porque a gente está simplesmente derivando. Porém, aqui a gente está derivando com relação ao u, certo? Então, não precisa fazer essa parte aqui e colocar um fator de integração utilizando a regra da cadeia. Basta utilizar essa parte aqui. Então, fazendo a integral a derivada de u, de du, né? Da integral de 1
de 3 até U, de du, da raiz quadrada de t, dt, vezes du dx, tá? Vezes du dx. Beleza? Que a gente fez essa substituição. Só que a gente viu lá que du dx é 2x. E que f de t é raiz de t, raiz quadrada de t, de cosseno de t, tá? Então, fazendo as substituições aqui, a gente vai ter que é cosseno de raiz quadrada de cosseno de u vezes 2x, tá? Só substituiu aqui, né? E a integral continuou a mesma, certo? Só que aqui o fator que apareceu foi o 2x, beleza? Então, trazendo de volta aqui no lugar de u o x ao quadrado, a gente tem 2 vezes raiz do cosseno de x ao quadrado. Beleza. Vou cobrar disso aqui de vocês? Não, mas é interessante que vocês vejam que tem como fazer a derivada da integral, tá? Derivada da integral. Mas eu não vou cobrar de vocês, beleza? Vou cobrar de vocês esse outro aqui, tá? Que é o segundo teorema fundamental do cálculo. Esse daqui eu vou cobrar bastante. Ou seja, se a gente tem uma função contínua, um intervalo fechado, seja g uma função tal que a sua derivada vai ser igual à função f, né? Função derivada da função g, ou seja, se a função derivada da função g é igual a f, logo a função g é o quê? Antiderivada da função f, beleza? Então, se isso ocorrer para todo x no intervalo, se essa derivada foi igual, a derivada de g foi igual a f para todo x no intervalo, então a gente vai ter essa expressão aqui de baixo. Eu vou ter que a integral de a até b de f de t dt é igual a g de b menos g de a. Ou seja, a antiderivada no ponto b menos a antiderivada no ponto a. Tá? Então, isso aqui é o nosso teorema fundamental do cálculo que eu vou cobrar bastante de vocês. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem a prova. Como eu falei para vocês, eu não vou provar, né? E nem demonstrar, mas eu vou pular aqui algumas partes e vamos aqui para o cálculo, né? Lembra daquela integral que a gente viu lá no início? Né? Integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx. Aí a gente viu lá que o resultado foi dado automaticamente como sendo 26 sobre 3. Certo? Mas vamos ver se dá 23 sobre 6, 26 sobre 3 mesmo, né? Segundo a definição, a gente tem que fazer dessa forma aqui, tá? Eu posso fazer g de b menos g de a, utilizando essa notaçãozinha aqui, tá? Então, isso aqui é uma igualdade, tá? Isso aqui é uma igualdade. Então, eu posso trocar essa notação por essa e essa por essa, né? Mas a gente vai utilizar as duas. Por quê? Olha só. Aqui, ó, pela definição, né? Aqui, ó. A gente tem que g de b menos g de a é a integral de f de t dt, né? Integral de a até b de f de t dt. Beleza, então vamos calcular aqui, professor. Vamos lá. Qual é a antiderivada dessa função? Pelas propriedades que a gente já viu, a gente sabe que soma 1 no expoente, né? 3, já deu o resultado, né? Deixa eu fazer aqui passo a passo, né? Então, é 2, soma 1 no expoente, 2 mais 1, e divide por essa soma, né? 2 mais 1. Lá era constante, mas aqui não vai ter constante, porque aqui está definida o intervalo. Então,
vai ser essa integral, né, de A, dessa função aqui que vai resultar, né, de A até B, só que aqui é de 1 até o 3. Certo? Olha aqui, ó, a gente está usando essa notaçãozinha aqui. Então, esse g de x é justamente essa função que vai aparecer. Só que isso aqui a gente já sabe o que é, né? Isso aqui é x ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ser x ao cubo sobre 3. Então, a gente já integrou. Agora, a gente usa essa notaçãozinha aqui, que varia de 1 até 3. Então, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma igualdade. Essas duas aqui, é uma igualdade. Então, fazer isso aqui é a mesma coisa que fazer x. X não, desculpa. Deixa eu tirar isso aqui. É 3 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Quem é isso aqui? Isso aqui é o nosso g de b, ou seja, o nosso g de 3. E quem é essa fração aqui? É o nosso g de 1. É o nosso g de a, certo? Então, ó, g de 3 menos g de 1. Aqui eu peguei a mesma função, certo? Que é a nossa g de x. Substituí por 3, onde tem x, e aqui por 1, onde tem x. Já que é g de 3 menos g de 1. Por essa notaçãozinha aqui, certo? Então, vai ficar 27 dividido por 3. Opa, aqui é 27, né? 27 dividido por 3, menos 1 ao cubo, continua sendo 1, né? Então, menos 1 terço. Então, 27 menos 1, 26. Como o denominador são iguais, eu só conservo o denominador, né? Então, 26 terços. Opa, vou ajeitar esse 3 aqui, né? 26 terços. Então, tá aí. Esse é o nosso resultado, utilizando o quê? O teorema fundamental do cálculo. G de B menos G de A. G de 3 menos G de 1, nesse caso aqui dessa integral. E aqui está todo o resultado, né? Como eu falei para vocês. Integral de x ao quadrado, né? Integral de 1 até 3 de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, de 1 até 3, que é 9 menos 3, né? Só que aqui ele já simplificou, né? Mas não precisava, porque se deixasse 27 dividido por 3, já fazia direto. Então, 27 menos 1, 26 terços. Pronto. Precisava dividir logo 27 por 3, né? Porque dá, né? Aqui a gente sabe que dá para dividir 27 por 3. Então, não necessariamente eu tenho que fazer a divisão logo. Você pode fazer só ao final, né? se precisar, né? Não necessariamente tem que fazer. Pode deixar em forma de fração. Não precisa fazer a divisão até o final, né? Quem gosta de fazer muito é os engenheiros, né? O engenheiro gosta de calcular até os décimos aí. Mas nesse caso aqui, como a gente está tratando de cálculos, né? Então não precisa necessariamente dar um valor decimal, tá? Precisa. Desse jeito já tá bom, deixa em forma de fração, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que dá para a gente ver mais aqui. Aqui, ó, como eu falei para vocês, isso aqui a gente já sabia, né? Integral x ao quadrado é x ao cubo mais sobre 3 mais uma constante, né? Nesse caso aqui, a gente considera a constante como sendo zero sempre, né? Constante zero. Já que a gente está integrando com relação ao intervalo, né? Dentro do intervalo. Aqui tem alguns exercícios resolvidos, tá? Eu vou pular aqui. Mas, basicamente, tudo que você viu até agora, né? Aqui, ó, utiliza a regra da cadeia para a diferenciação,
Aqui é a substituição, tá? Substituição. Então, dá uma olhada nessas resoluções, tá? Se não entender, vocês podem trazer no início das aulas. Tentem trazer as dúvidas logo no início da aula, tá? Para a gente ir tirando, aí depois eu já inicio a aula. Né? Para a gente não trazer ao final, né? essas dúvidas, tá? E aí, com o passar do tempo, pessoal, alguns vão saindo, né? Então, para ninguém perder nada, é legal a gente ver logo no início. Aqui tem vários exercícios resolvidos, né? Aqui tem alguns mais exercícios. Aqui tem uns que já envolvem módulo, né? Módulo aqui. Mas aqui, vocês viram aqui que tem um exercício resolvido com módulo, né? Então, não tem muito segredo. Tá? Tem como fazer ele tranquilamente. E se vocês observarem, ele aplica aquele teoremazinho da soma. Lembra dos intervalos? Integral de menos 3 a 4 é a mesma coisa que a integral de menos 3 a 2, mais integral de menos 2 a 4. Ele partiu em 2 lá a integral, né? Em intervalos, em 2 intervalos. Então, para esse intervalo aqui, eu tenho essa função. Para esse outro intervalo, eu tenho essa função. É bem simples. Então, utilizo lá aquela propriedade dos intervalos, certo? Soma de 2 intervalos dá um intervalo inteiro, logo eu posso fazer a integral desses intervalos, né? A soma das integrais desses intervalos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá bom por hoje, né? Não vai ficar muito cansativo. Aí aqui também tem um livro do Leitold, ou do Guidoriz, na verdade, né? Que a gente viu alguns conceitos, mas aqui também tem a definição, tá? Integral definida. Só que ele traz aqui uma forma mais simplificada, mais resumida, tá? Só que eu quis mostrar para vocês a integral definida, como chegou a esse resultado aqui, né? Esse resultado aqui. Então, aqui tem basicamente a mesma coisa que eu falei, tá? Começa aqui no capítulo 11, integral de Riemann, né? Então, ele traz como soma de Riemann a soma dessas áreas aí abaixo da curva. Tá? Ele usa a mesma notação, só que aqui a antiderivada ele traz como Fzão, né? F de B menos F de A, antiderivada. Mas é a mesma notação, tá? Que ele também traz somatória, né? Aquela somatóriazinha que a gente viu, só que de outra forma, né? E aqui, mais na frente, ele traz aqui as propriedades que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Mais resumida. Beleza? Essa soma aqui, ó, dos intervalos que eu falei para vocês. Se ela é integrável nesses 2 intervalos e integrável nesse intervalo também, então a gente pode fazer a soma desses 2. Aqui ele traz de outra forma, né? Mas é a mesma definição, tá? Não tem problema nenhum aqui. Então é isso, pessoal. Vocês podem escolher os exercícios para fazer aí, fora os da lista, tá? Não precisa ser só os da lista. E tragam dúvidas na próxima aula. Ó, o teorema fundamental do cálculo. Primeiro, é justamente aquele que eu falei agora há pouco para vocês. E aqui ele traz como o primeiro sendo esse daqui, né? E não aquele aplicando a derivada, tá? Aqui ele já traz diretamente para a gente. Aqui tem vários exercícios resolvidos também, tá? Qualquer dúvida, tragam aí as dúvidas. Tem bastante exercício. Como eu falei para vocês, esses exercícios aqui do Guidoriz são bem mais simples, tá? Do que os do Leitold. Mas eu peguei, claro, a maioria das questões lá do Leitold, tá? Porque esses aqui realmente são mais para fixar. São exercícios de fixação, porque eles são bem simples mesmo, tá? E aqui a gente vai ver mais à frente os cálculos de áreas, né? Área, volume, essas coisas. Tá?
Mas antes de chegar a esses cálculos aqui, a gente tem que ver técnicas de integração, tá? Então é isso. Dúvidas, perguntas? Vão fazendo, pessoal. Não vão deixar para depois, tá? Se não tiver dúvida, a gente finaliza aqui. Beleza? Tem ninguém aqui no chat? Não. Então é isso. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até mais.